Oi, Cris! Tudo Olá! bem? Ai, que Tudo geladeira linda! Rodrigo, olha a geladeira dele! Eu quero uma igual! é geladeira xodó da minha avó. Na verdade, ela não funciona como geladeira. A gente usou como... Bota uma louça dentro, sabe? Uma louceira. Mas é um xodó, ó. Ai, morri! Quero! Pra quê? Pra quê que fui ver isso? Eu tava feliz sem ver isso. Ai, Agora o Rodrigo tá lascado, que eu já tá mandei ele entrar e falei lascado. assim, eu quero! Eu adoro coisa colorida, adoro, Aqui você adoro. pode ver que tem várias coisas coloridas, né? Eu também sou uma Tô pessoa vendo. que gosta de cor. Não, eu gosto. O Rodrigo resistiu muito a pintar as coisas coloridas aqui, que a casa estava ficando com. A gente fez. Assim, a minha mãe não gostava de cores. A minha mãe era bem neutra. E Uhum. aí, eu quando vim para cá, tinha muito tempo, né? A gente segue os conselhos da mãe. Então, eu botei tudo Claro. muito neutro, mas não era muito minha cara. Aí, quando a gente começou a pintar as coisas, aí eu falei pro Rodrigo, vamos botar as coisas coloridas? E ele também era muito resistente. Meu Aí a marido gente ia, também é. a gente ia comprar as tintas, aí ele falava assim: Não, isso vai ficar horrível. Aí tem uma rua lá na Argentina, chama Caminito. Aí ele Sei. falava que ia ficar igual Caminito Igual nossa lá. casa. Aí eu falava, mas eu acho bonito, eu quero, eu quero. Aí acabou que quando ele foi pintando, ele foi gostando. Hoje em dia ele já gosta mais. Que bom, né? Já é um primeiro passo. Mas ó, ninguém conhece você, mas eu tô aqui já falando, né? Parece até que Eu já também. conhecia. Já vi sua Não, geladeira, já fiquei íntima. não, eu também, eu falo bastante. Eu sou tímida, foi o que eu falei. Eu sou tímida, não sou muito de falar, mas eu gosto de falar. Então, quando eu falo uma coisa que eu gosto, eu saio falando. Ah, Tem que me então tá dar uma ótimo. podada. Então o Instagram vai ter que desligar a gente. É, Gente, essa é Cristiana, né? isso, Cristiana. Pois é, eu cismei que era Cristina, olha só. Então a Cris vai Todo ficar mundo Cris. erra, eu tô É? super acostumado. É Cristiana, não, Cristiana. É mais raro Cristiana, né? Você acha? Eu não acho, não, sabia? É também você não vai achar porque é seu nome, né? É, de repente pode ser por isso. Mas eu tô super acostumada a me chamarem de Rejane, que é pior ainda, né? Como é que é o teu nome? Regi- Cristiana. Rejane? Olha, o Rodrigo Não. falou assim: olha a cara do Rodrigo. É difícil chegar em Rejane. Não, é super comum, super comum. Juro por Deus. Gente, de Cris. De Não tem... Cristiana para Rejane. Rodrigo, você ouviu isso? As pessoas são piores do que eu, tá Tá vendo? vendo? Eu, pelo menos, confundo dentro do mesmo contexto. Nem o arigato japonês veio do obrigado, mas ninguém diz. Ah, tá, Rodrigo, não tem nada a ver. Olha, Rodrigo, o arigatô veio do obrigado, mas ninguém diz. Tudo a ver também, né? Então, Ele deve ser da turma da Rejane. Deve ser, tá vendo? Então me fala de onde é que você é e Sou do me fala o que Rio. que você faz. Eu quero saber tudo. Agora que eu tô aqui, eu quero saber tudo. Além dessa Então, casa colorida e dos pães é. lindos que você está fazendo, Ai, nossa, tô que apaixonada, Nanda. eu vi. Apaixonada, assim. Por isso que eu não resisti, cliquei lá tem um tempinho e falei: você não quer falar comigo, É. não? Conta aí para nós. Então, eu, na verdade, sou carioca, moro no Rio, né? Tenho 41 anos, faço 42 esse ano. Pô, você é daqui? Como que Tô, você não me conhece? Pô, sou daqui pertinho. que E quando eu isso? fui fazer, eu tentei, na verdade, fazer uma aula presencial com você, mas quando eu comecei nesse mundo de pão, só que estava esgotado. Eu falei, e aí, espero uma próxima turma abrir ou começo a fazer o Panifiction online? Eu falei, vou tentar fazer online mesmo, vou ver o que acontece, depois na próxima eu vou. E aí foi, o negócio funcionou. Eu nunca, esse negócio de online é uma coisa nova pra gente, né? Pra E eu gente é. né? E eu fiz ano passado um curso também super bacana. Depois eu falo um pouco sobre isso, de um curso em Nova York, que foi todo online. Eu fiquei um pouco receosa no começo. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer um curso online, aprender um conteúdo super extenso, sabe? Didático. E funcionou super bem. Não sei se foi o meu perfil, porque eu sou uma pessoa meio metódica também, sabe? Eu sou virginiana. Então, eu sou bem certinha. Então, tem horário para estudar, de tal a tal, assunto esse. Então, com o pão, acho que o pão tem um pouco disso também, né? De, Totalmente. de tempo, né? De cronometrar. Às vezes, assim, 51 gramas, eu vou lá para 50, cravar no 50, entendeu? Para Eu não ter também. erro Religioso. religioso. Mas enfim, eu moro no Rio, tenho 41, sou designer gráfico, me formei em desenho industrial, já tem muito tempo. Trabalhei Por isso muitos que tem anos com essas isso. cores, essa parada É, aí. Vocês têm extremo bom gosto. que bom. Então, e trabalhei muitos anos com isso. Depois eu parei um pouco de trabalhar com isso. Entrei no mercado de festa infantil. Comecei a trabalhar com decoração. Fazia festa todo final de semana, né? Aquela coisa que não tem vida. Sexta, sábado, domingo é festa.
Mas tem tudo a ver também, sabia? É o design da festa, Tem, não, então, toda a eu não concepção. saí do ramo, né? Eu É. mudei um pouco o foco, né? Porque eu trabalhava em empresas grandes, assim, com trabalhos diferentes, né? E aí fui para a parte de decoração de festa infantil, tava super feliz trabalhando lá, mas é um trabalho cansativo, porque demanda você esforço físico também, né? De estar Ai, lá e monta carrega a uma festa, tranqueira. carrega, mas se tem alguém que ajude, uma equipe, é exaustivo, né? É um trabalho exaustivo. E aí, em 2017, eu tive câncer de mama. Na verdade, eu perdi a minha mãe e a minha avó de câncer de mama, né? E aí já fazia, desde então, tem quase 20 anos, isso eu fazia os exames periodicamente, todos os Porque anos, todo né? mundo que é de família faz, É, assim, leva a sério, eu sei. cravado. Uma vez por ano eu ia no meu médico, fazia o meu exame e nessa vez foi uma loucura, né? Apareceu lá, eu quis fazer uma biópsia. E aí descobri que estava com câncer de mama, tive que fazer 2 cirurgias, e junto com isso, como eu tinha perdido minha mãe e minha avó dessa doença, eu fiz aquele exame genético Aí a gente fica bolado. e detectou uma mutação genética. Aí foi uma loucura esse ano, assim, na minha Foi o vida, sabe? Katrina, hein? Foi total, assim, porque você acha que você vai morrer, né? É, E claro, quem nunca passou por isso não entende. eu já Isso, tinha e passado quem pela minha teve na avó, família sabe. A minha mãe tinha passado teve, pela né? minha mãe, sua mãe teve também? Não, a minha mãe durante 25 anos conviveu com câncer bucal. Então eu Mentira. sei o que que é isso Minha desde os sogra 15 também. anos de idade. Então, eu acho que foi um caso de sucesso, porque viveu Com muitos anos. certeza, com Mas as certeza. pessoas escutam isso e falam, Nádia, você é uma pessoa fria. Eu falo, não, gente, foi um Não, caso de sucesso. eu acho Do- que eu falo muito isso com meu marido, sabe? Eu acho que as pessoas só que tiveram contato, que vivenciaram essa experiência do que é o câncer na vida de uma pessoa e na família, sabem lidar com o outro, porque é uma coisa que só quem vivencia sabe o que é, sabe? Exatamente. Não tem Não como. tem como falar, né? Você pode ler, ouvir tudo, mas quando você teve lá perto de você ou você teve é diferente, Exatamente. totalmente. E aí foi nessa época que eu descobri a mutação, né? E a mutação, na verdade, é uma coisa super rara, assim, há 3% de chance de dar. E o negócio deu, né? Eu fico brincando que eu sou uma mutante. Todos nós. Todos nós, né? E aí, na verdade, o que acontece? Essa mutação me deixa mais suscetível a desenvolver vários tipos de câncer, né? Não só de mama, como de pulmão, de cérebro. É como se você tivesse aqueles receptores, marcadores sanguíneos bem ativos. Exatamente. Eu faço um exame de uns receptores de uns negócios também. Meu médico sempre manda eu fazer. Aí tem umas taxas que Tem. para ver se Você aumenta, se acompanha não o aumenta. nível. E de Isso. acordo com a alimentação muda. Então, aí que entra a questão da alimentação, né? Porque quando eu descobri, eu sou uma pessoa muito curiosa, como eu falei, né? Então eu falei assim, bem, eu tenho que aprender a conviver com essa mutação, né? O que isso influencia na minha qualidade de vida, né? Porque quando você pesquisa sobre essa mutação, você fica horrorizada, porque são pessoas que têm câncer desde pequena, desde 3, 4, 5 anos, tem mais É melhor de nem 20. saber. Para Não, que era você melhor foi nem ver? saber. Você fica meio horrorizado, tipo assim, eu vou morrer, fato, sabe? Não vou conseguir chegar nem a 50, sabe? Só que, graças a Deus, como eu vivenciei com a minha mãe isso, a minha cabeça foi muito tipo assim, eu não quero sofrer como ela sofreu, porque minha mãe sofreu muito, sabe? No final, então foi assim, Mas é muito às vezes desesperador. por falta de informação do que ia vir e aí não se preveniu. Você não Também, acha? até porque na época dela a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem É, hoje em dia, de exames, né? De eu vejo que a minha mãe possibilidades, foi isso de também. tratamentos, né? É. Então, não tinha. Hoje em dia a gente tem muito mais. Esse próprio exame que eu fiz naquela época não tinha, sabe? Não... Não, e ninguém nem que o relacionava, sabe? Exatamente. Tratava só o paciente, a família não. Exatamente, exatamente. O foco era da doença, né? Eu acho É, que tem muito disso. O foco é a doença. E o que é mais... incêndio. Exatamente. Tá pegando fogo, vai lá. Quer saber Apaga, nem como é né? que começou. Essa aqui apaga. O que acontece? O câncer ele não tem cura, né? As pessoas ficam falando, você tá há 2 anos. As pessoas falam que depois que não volta perto de 2 anos é porque tem a... Você tem 2 anos, 4 anos, você tem vários controles, né? Exatamente, são vários tipos de controle, né? Mas quem tem sabe que tem que sempre fazer. Tá. Não, e no meu caso, é de 6 em 6 meses o meu controle, não é nem de ano em ano, entendeu? É uma coisa mais chata ainda. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui em vários médicos na época, né? Geneticistas, estavam com geneticistas, nutricionistas, e fui entender um pouco sobre que tipo de mudança que eu podia fazer no meu estilo de vida, né? Na minha alimentação,
para poder ter uma qualidade de vida, né? Tendo essas questões genéticas na minha vida hoje, né? Não tinha muito como fazer. E aí, na época que eu fiz a cirurgia, eu fiz uma cirurgia seguida da outra, porque depois que a gente descobriu a mutação genética, e aí eu fiquei um tempo com uma alimentação bem limpa, porque eu não podia inflamar meu corpo, né? Eu tinha acabado de passar por 2 cirurgias muito fortes, né? Você Então, toma uns remédios que eles pedem para remover um monte de coisa. um monte de coisa. Então, com acompanhamento de uma nutricionista, eu fiz uma alimentação um pouco mais restrita na época, né? Então, eu tirei todos os derivados de leite, tirei todos os derivados de glúten. Eu tirei Porque carne tudo vermelha. é inflamatório. E as pessoas não entendem. As pessoas nem sabem, né? Porque eu acho que a farinha, ela tá no dia a dia de todos os brasileiros, sabe? Ela já faz parte do teu menu, né? Hoje de manhã, a gente estava no almoço e a Marilisa falou um negócio bem parecido com esse. Ela falou assim, a gente é exceção, mãe. Aí eu falei, por quê? Porque nas casas das minhas amigas, as pessoas comem arroz e feijão quase todo dia. Aí eu falei, mas até comer arroz e feijão quase todo dia não é bom. Tem uma hora que o organismo vai dar algum sinal. Exatamente. Tem que variar. É tipo a farinha. Eu falei, se você ficar o tempo inteiro comendo aquele negócio, em algum momento você pode desligar alguma coisa e o organismo fala, não quero mais isso. Só que ele fala se inflamando. Com certeza. Só que feijão é bem menos, né? Vamos combinar que arroz e feijão é bem menos. O que vai no feijão é que é o problema, que é o ácido. Que é engraçado. inflamatório. Assim, eu sempre tive uma alimentação super boa, sabe? Saudável, sempre rica em vegetais, em legumes. Eu nunca fui carnívora mesmo, sabe? Tanto é que tirar a carne vermelha pra mim não foi um esforço, sabe? Meu marido ama carne vermelha. Se fosse ele ia sofrer, sabe? O meu também. Acho que é do homem, sabia? Deve ser. Que é do homem. Acho que a mulher é muito mais fácil para remover a carne do que do homem. Eu escuto muita gente falar isso. E aí eu fiz essa mudança, né? Que foi assim, aos poucos sendo feita na minha recuperação, porque eu tive uma complicação também pós-cirúrgica. Graças a Deus eu tô bem, tô maravilhosa, tô saúde, tá tudo certo hoje em dia. Mas aí isso me abriu uma chavinha na cabeça do tipo, cara, eu quero entender o que é, eu quero saber como melhorar, né? Como melhorar a minha saúde como um todo, né? Para que eu tenha uma qualidade de vida. E aí, numa dessas pesquisas que eu fui, eu comecei a pesquisar um pouco sobre health coach. Não sei se você já escutou falar. Já. É uma coisa mais recente aqui no Brasil, né? E lá aí, fora tem muito. Muito. Lá fora tem muito. Lá fora tem curso. Então, aí, numa das viagens que eu fiz... Eu já olhei esse curso também. Numa das viagens que eu fiz para Miami, para casa de uma amiga minha que mora lá, eu encontrei com uma amiga dela que tinha feito o curso. Foi a maior coincidência. Na época que eu queria fazer o curso, que é um curso chamado IIM, que é um curso na Escola de Nova York. E ela falou super bem, falou que o curso era super bacana e que me incentivava. Foi super bacana o papo que eu tive com ela, sabe? E eu voltei de lá, assim, vou fazer o curso com aquela dúvida da coisa online, se funciona, se não funciona, se vai valer a pena, era um investimento alto, né? E aí eu entrei de cabeça nesse curso e fiquei, assim, descobri outros mundos, sabe? Porque o curso é super bacana. É bom pra quem você fez isso. Agora já é igual a geladeira. Agora a geladeira, agora é o curso. Não, e o curso eu acho que, assim, não só para quem quer trabalhar com isso, nesse nicho, mas também como um engrandecimento pessoal, sabe? De bem-estar. Porque você tá cuidando da tua saúde. Né? Toda a filosofia dessa linha é para isso. Exatamente. E aí, quando eu comecei a fazer esse curso, no curso, obviamente, tem uma questão referente sobre inflamatórios, né? Alimentos inflamatórios. Fala muito, porque o glúten é uma coisa que é uma faca de 2 gumes, né? Tem quem idolatra, tem quem fala mal e tem aquele meio do caminho. Na realidade, a pessoa que idolatra, ela idolatra o produto. Porque ela não sabe o que é o glúten. Exatamente, porque ela desconhece, o que eu acho também. Então, e eu, na verdade, eu sempre amei pão. Assim, sempre gostei pra caramba. Qualquer tipo de pão. Na minha casa tinha todos os tipos de pães e eu gostava. E eu fiquei durante muito tempo sem poder comer pão, porque eu passava mal, assim. Não sei, eu hoje em dia sei que eu tenho uma intolerância, sabe? Depois que eu fiz o curso, eu fiz uma estratégia chamada FODMAP, não sei se você já ouviu falar. Eu fiz. Aliás, eu vivo quase nela permanentemente. Eu também. Então somos duas, olha só. Eu vivo, tem mais ou menos quase um ano que ela vai e entra no meu protocolo. É cíclica, né? É cíclica, porque não significa que hoje você digere bem e ano que vem, daqui a 6 meses, você não vai digerir mais. Exatamente, são momentos. Né? É igual exercício. Não pode fazer sempre o mesmo exercício, tem que variar para o corpo. E aí eu aprendi que a comida é assim também.
Tem que variar. Exatamente. E eu acho que uma coisa importante é você também aprender a se relacionar com a comida, que eu acho que as pessoas hoje em dia não têm muito isso, sabe? Os alimentos, assim, hoje em dia, quantas pessoas que são alérgicas, né? Que você encontra, que têm intolerâncias alimentares e que têm problemas de diabetes, de obesidade. É uma E coisa elas não muito sabem, louca. ou sabem E elas não sabem. querem, e não querem tomar uma providência. Isso que irrita. Isso me irrita também. Me irrita, porque a pessoa está cheia de problema É. e ela acha normal. Exatamente. E aí, até com esse pensamento que você falou agora, foi um dos motivos que me fez ainda buscar o Health Coach, porque eu, além de cuidar de mim, eu queria poder passar um pouco desse conhecimento para os outros, que realmente, essas informações que não são acessíveis, né? Porque quem tem diabetes e come carboidrato, ou que come uma fruta achando que não é açúcar, não adianta nada, sabe? Não, é ignorante, ele não tem informação, coitado. Exatamente. É por isso que o lance do pão, para mim, eu resolvi mudar, né? Você já percebeu que não é mais a semana do pão em casa. É o melhor pão do mundo. E aí a gente traz outros conceitos junto. Por quê? Porque, lógico, as pessoas querem aprender a fazer o pão, querem o fermento. Mas, na realidade, as pessoas têm que entender por que aprender isso. Né? O que é isso no meu organismo? Essas outras coisas, que é o que você falou. As pessoas não têm esse conhecimento. E as pessoas ficam idolatrando esse pão da fermentação natural como se fosse a tábua de salvação. E não é. Não é. A pessoa tem que entender o que é, como fazer, como consumir, não é? Por que a gente faz? E não é porque é um pão de fermentação natural que eu posso comer 3 fatias. Eu não posso. Nem eu. Eu sei qual é a minha quantidade, né? Eu falo isso nas aulas. Eu falo, gente, vocês têm que encontrar a vida de vocês. Exatamente. É gostoso, mas assim, vamos comer com educação, com né? Com moderação, né? Porque as pessoas não entendem. Não entendem. Eu acho que assim, eu acho que a gente cai muito naquela questão da individualidade, né? Porque as pessoas hoje em dia, a dieta da moda, a dieta low carb, a dieta high fat, todo mundo acha que essas dietas da moda funcionam para todo mundo, né? E que o resultado vai ser lá, emagreça 7 quilos em 2 dias, sabe? E não é, porque o meu metabolismo é a minha idade é uma, né? Meu sexo é cada um tem uma individualidade muito particular, né? Totalmente. Cada um vai gastar de um jeito a energia. Tem gente que não faz exercício, tem gente que faz, tem gente que dorme mal. Exatamente. Né? Tem gente que tem outros problemas, né? Se tem uma autoimune aí, acabou. Nossa, pior ainda. Eu tenho 2, então para mim é outro funcionamento. Exatamente. Se eu não controlo esses inflamatórios, piora a minha saúde. Isso porque eu sei. Mas o que acontecia? Muito tempo atrás eu não sabia, eu consumia várias coisas e eu piorava. Aí depois que eu comecei a me informar, e eu sabia, aí eu passei a saber que eu tinha essas autoimunes, aí eu entendi por que eu não ficava bem, como eu tinha que consumir se eu quisesse consumir aquilo. Né? É verdade. E aí, isso você contar essa parada é realmente muito importante. Vai bem com a filosofia que a gente fala. Eu acho que é muito importante você aprender a se conhecer, né? E você só aprende a se conhecer com esse tipo de experiência, né? Porque senão, você, por exemplo, eu ia muito, às vezes, jantar fora em pizza. Eu gosto de pizza, adoro pizza, né? Afinal de contas, até fiz essa pizza outro dia e quase morri aqui, né? Comi a pizza e não passei mal. Não passa. Não passei mal. Foi assim, eu falava assim, gente, será que tá acontecendo alguma coisa errada? Já passou 1 hora, já passou 2. Não, eu não passei mal. E eu ia jantar fora. Não é chocante? É super chocante. Porque quem passa mal, eu também passo mal com pizza na rua. Então, assim, eu sei o que é aquela pizza. É uma liberdade. É você pegar e falar assim, caraca, eu voltei a comer. Exatamente. É uma liberdade. Eu ia pro restaurante comer pizza, chegava em casa, passava mal. Assim, eu ficava conversando com a pizza. Passava mal. Eu nem conversava, eu jogava pra fora mesmo. Mas isso é a melhor coisa. Eu não sou esse organismo. Eu retenho, e aí eu tenho a dor de cabeça, eu passo mal com coisa na pele, eu tenho tudo que você possa imaginar. Nossa, pele, então, era na hora, assim, era na hora. Não, e aí eu falo... E olha, quem me convenceu a botar essa pizza foi o Rodrigo. Aí vocês têm que realmente agradecer a ele. Obrigada, Rodrigo. Porque eu não queria botar a pizza. Porque assim, eu também tenho as coisas que eu acredito e não acredito, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês fazendo a pizza,
porque eu fui num curso presencial para aprender a fazer. Que Porque legal. eu tinha dificuldade para a abertura da massa, né? Para o ponto da massa. E assim, eu também não tinha achado um curso online, a verdade é essa. Não tinha os profissionais que eu queria para me ensinar online. E aí, quando eu voltei, eu já fiz a aula aberta, e aí depois eu fechei aquela aula, e aí o Rodrigo falava assim para mim, por que não bota no curso para os alunos? Por que não bota? Por que não bota? Aí eu falei para ele, mas é com fermento biológico. Ele, mas é longa fermentação, você conseguiu comer. Exatamente. Aí eu falei para ele, podia botar no início, né? Já que tem um rolinho para eles treinarem, bota lá no início. Aí eu falei, é bom, aí a gente conseguiu incorporar dentro da metodologia. E Não, vocês agora estão fazendo, eu estou bem feliz. não, eu Você achei já é uma das várias que está falando. Que aí, assim, não me incrível. arrependi de ter colocado. Não se arrependa, valeu super a pena. Fiquei muito feliz com o resultado. E foi engraçado, porque quando quando eu entrei nesse mundo, te encontrei, eu não me lembro como. Eu acho que foi pelo Instagram, uma amiga minha que fez o seu curso, eu não me lembro direito agora, que eu sou meio esquecida. E comecei a fazer o curso, eu pensei, vamos lá, vou aprender pão online. Como é que funciona isso, sabe? Uma coisa que você, né? Porque técnica de cozinha, você tem que botar a mão na massa mesmo, né? Eu falei, bem, eu sempre amei cozinhar. Sempre cozinhei desde pequena. Cozinho pra caramba até hoje. Eu tô até nessa quarentena postando todo dia receitas. Cada dia eu posto uma coisa diferente para poder ajudar o pessoal que tá em casa sem saber o que fazer, sabe? Então, assim, esse mundo da cozinha sempre me pertenceu, sabe? Desde pequena. Então não era novidade, né? Novidade para mim era entender como é que fazia um fermento do zero, né? Porque eu lia, pesquisava, mas nossa, deve ser muito difícil, sabe? Não deve. Como é que eu vou conseguir fazer Gente, isso? por que vocês acham que esse troço é difícil? Porque assim, eu achava que era. Me fala por que você achava que era, que eu vou te falar por que eu achava que era. Eu achava que era, na verdade, porque eu achava que todo o processo que envolve a panificação é um processo complicado, de detalhe, de coisas, refinamento, sabe? Que tem gente que não tem esse cuidado na culinária, sabe? Que é uma coisa que quer fazer um prato rápido, correndo, e não quer ver a quantidade de grama certinho, se o fermento cresceu, se você aguardou 1 hora para ele crescer, se passou do ponto, se deu pico, se não deu. Eu pensava um pouco nisso, sabe? Uhum. E eu falava assim, pô, caramba, será que eu vou ter que esperar 7 dias para fazer um fermento, sabe? Será que o bichinho vai crescer? Será que o bichinho não vai crescer? Mas assim, eu sempre gostei de me aventurar na cozinha. Então eu falei, vou tentar, né? E o negócio funcionou assim, sabe quando você perfeitamente não teve um erro? Ele foi nascendo, foi crescendo, e cada dia eu acordava, eu pegava ele, acompanhava, eu mostrava pro meu marido, falei, olha, eu não aguento mais cheirar esse negócio de cerveja, tá fedendo, não quero mais. E pra mim era um filhinho, assim, é um orgulho, sabe? Eu olhar, até hoje, quando eu boto ele pra crescer, eu mostro pra ele, eu falei, olha como é que cresceu, 4 horas. Ele, tá bom, legal. Tá bom, legal. Legal, bacana, sabe? A Maria Luísa fala, Não aguenta mais, né? Ele gosta de comer o pão, né? Porque todo dia de manhã ele não tem problema que nem eu. Então ele gosta de pegar o pãozinho dele, de forma, um sourdough, integral, botar na torradeirinha, esquentar com manteiga e tá maravilha, né? Rodrigo come de tudo, dá até ódio. Exatamente. São pessoas super ingratas, porque reclamam de tudo. Eu já falei pra ele, você deveria agradecer tanto poder comer tudo, que eu não posso. Eu não posso pegar, acordar e comer esse monte de coisa que você come, porque senão é balde pra mim. Eu também sou e assim. ele acorda e come às vezes pão, bolo, o que tiver, tá comendo. Ah. Pedra. Aí eu falo pra ele, gente, o que é isso? Como é que eu convivo com uma pessoa dessa, gente, que come tudo? É injusto isso, é injusto. Super injusto. Fora que o metabolismo do homem, nem precisa falar do metabolismo do homem, né? Que é assim... E meu marido tem quase 1,20 m. Então, assim, eu sou pequenininho, eu tenho 1,50 m e ele tem 1,20 m. É uma pequena diferença de altura. Eu tenho 1,54 m. Teve uma época que eu botava... eu botava a minha altura aqui, porque eu fui para São Paulo e os alunos se chocaram com o meu tamanho, porque eles falaram que achavam que eu era maior. Aí eu falei assim, gente, mas eu nunca falei que eu era alta. Aí eu comecei a botar. Tem uma temporada que eu botava a minha altura. Em todas as fotos que eu fazia da academia, eu botava, né? 1,54 m. Eu falava, gente, eu vou ter que botar minha altura para vocês entenderem que eu sou anão, entendeu? Mas eu não tenho problema nenhum com a altura, sabia? Zero problema. Eu já tive. Depois que a minha filha nasceu, eu acabei com esse problema. Primeiro sapato alto que eu botei e achei que ia derrubar minha filha no chão, acabei com esse problema. Acabei com isso, num minuto. Dei tudo e acabei com isso. Hoje em dia ela tem 15, eu posso botar, mas eu pouco boto sapato alto. Muito difícil. Boto mais não. Sou amiga do tênis. Eu também hoje em dia, então, sou bastante amiga do tênis. E aí eu entendo tantas pessoas que param de andar de sapato alto e curtem um tênis, né? Hoje muito melhor, né? É muito mais confortável.
Muito melhor, muito melhor. Esse negócio de sapato alto isso aí é coisa de masoquista, só pra foto. Só para fortes. E aí você começou, cara, você começou a fazer seu pão online. Não, você pegou e fez o fermento. Fiz o fermento e aí deu super certo. E até o dia que eu falei, vamos, então, o fermento tá bom, né? Vamos pra geladeira. E uma coisa que eu acho engraçado, que eu quero falar, é assim, que eu sempre fui uma pessoa, né, de fazer as receitas assim. As minhas receitas que eu faço na cozinha, eu vou no olhômetro, sabe? Esse negócio de medir 100 gramas, 200 gramas de alho, 3 cebolas. Eu vou colocando, vou no feeling, provo, tá bom, bota mais um pouquinho. Eu sou muito de feeling. Mas eu entendi que quando você vai fazer o pão, o feeling não funciona tanto, quando você não tem prática, né? Só depois. Exatamente. Então você tem que ter um mínimo de experiência para poder fazer aquele teu feeling na hora do pão. Então eu falei, então vou começar uma coisa bem certinha, né? E aí uma coisa, tipo, por exemplo, os equipamentos que você fala super bacana, assim, né? Que é importante, você não precisa ter um equipamento caro, que você consegue, com o que você tem em casa, adaptar. Então, isso eu acho que é uma informação que as pessoas acham que tem que ter um forno, tem que ter uma panela, Acho. né? As pessoas, todo mundo acha, nossa, mas esse pão é porque é um pão pomposo, né? É um pão bonito, assim, né? Nossa, Ele que pão parece é realmente esse? um pão feito por um profissional. É. Tanto é Então, que um assim, tempo ele te atrás a gente mostra. queria falar isso, né? Tipo, pães profissionais em casa, eu, Rodrigo. Aí eu falei, Rodrigo, mas aí pode ser que as pessoas achem que é um curso profissional. Aí ele, mas o curso é foda! Aí eu falei, É, cara, mas assim, as pessoas fazem em casa. Pode ser é, que as pessoas entendam outra coisa. Mas é realmente o que você falou, é um pão que você enche os olhos. total, não, enche super os olhos. E aí, uma coisa essa coisa dos equipamentos, né? Você falava assim, olha, o termômetro do forno é fundamental, né? Parece uma coisa boba. Nossa, hoje em dia eu fico pensando assim, como que eu nunca tive um termômetro de forno antes? Porque a variação de temperatura é muito alta. É o que faz a gente errar até o É o que faz a gente frango. errar total, sabe? Então, assim, hoje em dia são coisas, hoje em dia que eu vejo, eu falo assim, gente, como faz falta esse termômetro de forno? Não é bobagem, sabe? Não, dá vontade de ter um novo na gaveta, porque se estragar Se estragar, você tem um backup, né? Eu não tenho, eu já peguei o meu da gaveta, porque o meu outro estragou. Mas eu fico olhando para ele e falo, gente, se esse bicho aqui parar, ferrou. Melhor comprar outro. Mas Mas é aí, total isso. E é uma coisa simples. total, muito simples. Não é uma parada de outro mundo. Não Aí eu é. falo pro Rodrigo, eu falo, hoje eu vejo um monte de gente falando. Eu falei, vai lá, 3 anos atrás, se alguém falava. Eu Não. falava, as pessoas falavam, olha lá a louca do termômetro, olha lá a louca. É, Praticamente apontada na rua. e eu acho que Maluca. também tem uma coisa de modismo, né? Eu acho que essa coisa da fermentação é uma coisa que existe há quantos anos já não existe isso, né? Muito. Até Milhares de aqui anos. mesmo. Sabe onde é que tinha com força? São Paulo tinha muito, por É. causa dos italianos. Tanto é que lá eles chamam esse estilo de pão de italiano. Ah, é? Muita região faz ele no formato mais compridinho, que é o filão, e Uhum. eles chamam de italiano. Então eu tenho muito aluno de São Paulo que fala: esse pão é o mesmo italiano? Eu falo, cara, você tem que perguntar para as pessoas se você comprava esse pão, se eles faziam com fermento natural. Se for, É. é. Se não, é só o formato. Às vezes chamam assim esse pão, mas tradicionalmente os imigrantes trouxeram, tinham aquele hábito de fazer o fermento e distribuir entre si, e aí por isso que chamava italiano. Bom, isso foi vários alunos de São Paulo que falaram para mim, eu também não sabia. Mas e as pessoas acham assim que a parada é o que você falou, é moda, né? Recente. Exatamente. Mas não é, cara. Não. Esse pão era o pão que as pessoas comiam e não passavam mal. É. Era esse pão que as E é pessoas um pouco comiam um daquela coisa que a gente estava pouquinho. falando sobre o glúten, né? Porque hoje em dia o milho que a gente tem aqui, o trigo que a gente tem aqui, ele é completamente modificado, sabe? Ele é transgênico, ele não é puro, a plantação, enfim, tem todos aqueles processos que a gente sabe de aditivo químico que a farinha que chega para você que está no supermercado é uma farinha de péssima qualidade, entendeu? Mas Então, nem tanto, sabia? é, Algumas são. Acho que são. Geralmente tem no pacote um monte de coisa. E agora já está cada vez menos. que Quando bom. você olhar no pacote, tipo, só farinha, ácido fólico e ferro, pode Tá comprar. ok. Porque agora tinha umas coisas muito safadas. Mas eu vou te falar quanto tempo atrás. Acho que uns 5 anos atrás tinha muita coisa safada no mercado. Safada mesmo, sabe? Sei. Cheia de coisa. Mas agora você vai realmente assim, até a boa sorte, a gente pode falar que é boa sorte, que não é, eu falo que é uma zoação essa farinha. Desculpa aí, gente, se alguém usa boa sorte, porque é uma má sorte aquela farinha. Aquela farinha é triste, tadinha. É muito, muito tadinha aquela farinha. É. Até a boa sorte não tem nada hoje em dia.
Eu não sei se houve alguém clareou de uns 5 anos para cá, mas se você olhar com bem cuidado, não tem mais tanta coisa ruim. Que até a boa sorte, que era esquisita, tá, você olha lá e tá só ácido fólico, farinha de trigo, né? E o que aconteceu? As pessoas começaram a usar muito, né? Esse negócio que você falou que veio moda, é Sim. bom pra gente, porque criou um monte de fiscal, entre aspas. Com certeza. Porque as pessoas têm mais informação, elas já sabem. Elas já buscam, né, a informação no detalhe. E aí eu acho que é por isso também que essas coisas ruins pararam de querer proliferar. Então, sem querer, ficou só num segmento. Tem um segmento que ainda usa, sabe? Tem um segmento que trabalha em escala, fábrica, não sei o quê, usa. Exatamente. Mas não é mais vendido pra gente. Então, hoje, pra gente pegar aquilo, tá difícil, graças a Deus. Mas já foi fácil, tá? Já teve pra... Tem estado que tem ainda. Entendi. Tem muito estado que tem umas coisas, eu chamo de coisas, que é o que você estava... são coisas, não são substâncias, né? Substâncias maléficas. E ninguém nem sabe o porquê, nem o que é, né? E aí, o que acontece? A pessoa consegue fazer de tudo com aquela farinha. Porque tem as paradas, né? Tem o pó de pirim-pim-pim lá, né? Que vai dar tudo certo. É a mágica, né? E a galera da escala usa. Porque precisa fazer o pão rápido, precisa fazer o pão em quantidade. Não pode dar errado, porque se der errado é dinheiro que vai jogar fora. Exatamente. Então, às vezes, não é nem a parada transgênica, não, sabia? Porque esse lance que você falou da transgenia, tem duas coisas. O milho realmente é esquisito. Mas no trigo, o que eles fizeram foi melhorar a produtividade dele. Mas mesmo assim, não é aquela Coca-Cola toda. Não é. Então, assim, eles selecionaram. Então, tem alguns lugares que fizeram assim, com que tivesse uma espécie que resistisse mais e que fosse mais produtiva. E tem outros lugares, tipo Paraná, etc., que realmente fizeram um trabalho, acho que junto com a Embrapa e alguma outra entidade aí, acho que veio alguém dos Estados Unidos também para ajudar, para ter um trigo que tivesse mais força, né? Que tivesse mais glúten no final das contas. E que absorvesse mais água, que até a farinha Irati. Não sei se você já ouviu falar. Irati, não conheço. Irati. Então, a Irati é um projeto que tem aqui, que foi através disso daí. Eles foram fazendo geneticamente, mas selecionando aquela espécie. Entendi. E aí, assim, não é ruim, mas também não chega para todo mundo. Entendi. Fica só lá no Paraná, São Paulo, um pedacinho, acho que do Espírito Santo, e olha lá. Aqui para nós não chega. Mas todos eles falam o quê? Longa fermentação. Não. É uma coisa que, na verdade, eu desconhecia antes de começar a entrar nesse mundo dos pães, é um pouco disso, né? Qual é a diferença de usar o fermento, que é um fermento fresco, um fermento biológico, numa fermentação natural? Acho que as pessoas desconhecem isso, sabe? Acham que só pode usar o levain numa fermentação natural. E o que não é real, né? As pessoas podem mas combinar. Isso porque você buscou um conhecimento também além. E aí lá fora eles falam muito. Lá fora as pessoas chamam de natural o que é feito com biológico também. Com biológico, exatamente. Então, quando faz com biológico longa fermentação, é natural, porque é um micro-organismo que está fazendo. Desenvolve, exatamente. Aqui no Brasil, as pessoas não aceitam isso. Poucas pessoas aceitam que natural é fermento biológico. As pessoas falam que natural é só com levain. Exatamente. Aí eu prefiro falar que outra coisa, né? Que é fermentação natural selvagem, porque é espontâneo, então. Entendi. Porque o biológico você tá certa, é natural. Ele é natural, né? Ele foi o fresco que hoje em dia tem que manter hoje em dia não. Eu lembrei de uma coisa engraçada, porque outro dia eu estava comprando um fermento fresco para fazer, não me lembro o que, mas um pão, eu acho. E aí eu fui ver aquele fermento Flashman, que é o que existe, né? O Flashman. E eu me lembro do livro de receita da minha avó, que os ingredientes eram um copo americano de leite, né? Um fermento Flashman. Um tablete. Um tablete de fermento Flashman. Eu falei, cara, isso é muito antigo, sabe? Isso é muito velho. Totalmente. E assim, pra gente, fermento fresco ficou associado a Flashman, né? Exatamente. Até tem outras marcas, né? Tem outras marcas, eu nunca vi também. É o Flashman, tem Mauri, tem, mas o Flashman é o líder, né? Porque ficou. É igual leite moça.
É igual leite moça, que é leite condensado, exatamente. É leite condensado, né? É, Leite moça é uma marca, mas a é, gente fala leite moça. exatamente. Pegou, a marca ficou. Não ficou, não tem muito isso. Cara, eu vi lá no seu perfil e eu fiquei muito feliz. Eu sabia que eu ia saber que você faz de todo um tipo, né? Porque eu fui lá fuçar, né? Ai, que bom. Que você tinha, que eu sabia, e você falou que tinha uma intolerância, né? Sim, eu tenho. E você descobriu o quê? Quando operou e tirou as coisas da dieta e voltou, ou antes você Tenho. descobriu? Não, eu já tinha um desconforto, né? Que eu comia, passava mal de vez em quando, mas não era uma coisa que era constante. Então eu Aí você nem se evitava. ligava? Não, eu passava mal, mas aquilo estava bom para mim, sabe? Não me incomodava tanto. E aí, depois que eu fiz essa mudança, eu comecei a passar mais mal ainda. Não sei por É, quê, é porque né? Não sei tira, se... né, menina? Tira, Hã? aí quando você Exatamente. retira, aí seu corpo fica zero bala. É, Aí você começa a jogar as coisas ruins para dentro, né? Ruim não, mas que você não sabe a quantidade que você pode, passa mal. passa mal. Aí eu comecei a passar muito mal, assim. E era assim, era uma constância, sabe? Aquilo realmente começou a abrir meus olhos, começou a me incomodar. E eu pesquisando sobre isso, estudando sobre isso, né? Comecei a falar, não, eu vou fazer alguma coisa para descobrir o que eu tenho. E tem alguns exames que você pode fazer hoje em dia, né? Que não são tão fiéis, assim, o resultado. Mas Totalmente. eu queria também aplicar essa estratégia do FoodMap, porque eu tinha feito curso, tinha aprendido, queria aplicar em alguém, e aí eu fui de cobaia, sabe? Porque é uma Lógico, estratégia tudo que bom. demora, é uma estratégia bem, assim, não é qualquer um que consegue fazer, né? Você fica Não, aí é uns 4, difícil. 5 meses, por exemplo, sem É. cebola e sem alho. Aqui em casa tudo tem cebola e alho, sabe? Foi assim, foi sofrido pra mim, sabe? Aqui em casa agora é raríssimo. Então, hoje em dia eu não como tanto alho e cebola como eu comia, porque a cebola e o alho deu aí que a minha barriga ficava inflada. Para mim, cebola e alho tem o mesmo poder que tem em algumas pessoas que tomam leite e comem farinha de trigo. É. O inchaço que provoca, para mim, eu tenho com cebola e alho. Então, É, para são, mim, hoje são, eu. são, são todos alimentos derivados de sorbitol, né? Que fermentam no organismo para algumas Ah, pessoas. não, Por é exemplo, açúcar. xilitol, Todos, os né? açúcares. São fermentados, são carboidratos fermentáveis. Por isso que eu falo lá, por isso que eu falo, teve uma aula que alguém perguntou assim, posso substituir isso por xilitol? Você que fez, gente, isso é Não. altamente fermentável no intestino, É. isso é um veneno, não deveria nem vender. Sabe aquela coisa de modismo que eu falei das dietas? O xilitol e o sorbitol, eles entraram há uns 3, Para mim, 4 anos xilitol é atrás. coisa de produto odontológico. Xilitol é negócio de flúor para negócio de cárie, E uma entendeu? coisa engraçada também, porque eu nunca fui de consumir açúcar, nunca tive esse hábito de consumir açúcar. Mas de uns tempos pra cá, eu tava num processo de tentar ter filho, fiz tratamento de fertilização, e fiquei naquela onda de engordar e emagrecer, porque eu tomei muita, muita medicação, sabe? E aí eu ficava muito no adoçante, sabe? Eu era viciada em adoçante, eu tomava chá, botava assim uns 10 gotinhas de adoçante. E aí, quando Gente, eu virei a chavinha, eu falei, cara, não tomo mais adoçante, porque o adoçante é pior do que o açúcar, né? é, Quem entende, ele sabe que o poder que o adoçante tem de modificar a sua microbiota, o seu intestino, tudo é um veneno. tudo. É um veneno. E É um hoje em veneno. dia as pessoas fazem tudo assim, diet, né? O que é diet? Não tem açúcar, eles colocam gordura e colocam adoçantes, né? Gente, a melhor Dietéticos coisa e para você ser químicos. diet é assim, não come nunca. Aí É. quando tu quiser comer, você come um negócio Come, real. exatamente. Pronto, você tem um estado de vida diet para mim é esse. Tô Exatamente. afim E de as comer, pessoas vou comer o passam bolo muito com o mal, né? brigadeiro, Tem tudo normal. gente que tem. Eu também acho, eu também sou essa a favor. Assim, quando eu comecei a fazer esse processo, eu era muito radical no começo, porque eu ainda não entendi o que me fazia bem e o que me fazia mal, né? Eu estava buscando tentar entender. Então, assim, à medida que você faz uma estratégia dessa, um acompanhamento com o nutricionista, e você sabe o que te faz mal, se você quiser comer, passar mal, você sabe que você vai passar mal, é diferente, né? Do que você Não, comer. mas esse Zol da vida, Não, eu não consumo. minha filha, De jeito nenhum. fora da dor de cabeça, parece que você tomou aquele purgante. Você tem dor de barriga? Eu tenho. É. E fala sério, nunca mais. É, gente, olha só. O meu não é dor de barriga, não. O meu é enxaqueca Não, e então, a inflamento. dor de cabeça para mim é instantânea. Tipo É. assim, se eu comer, em questão de 40 minutos eu vou ter a enxaqueca. Sério, Na hora. 40 Eu minutos. também, na hora. 40 minutos eu vou ter enxaqueca. Agora sim, se eu tiver tomado muito líquido e não tiver comido outras coisas, provavelmente eu só vou ter enxaqueca.
Agora, se eu tiver, tipo assim, por exemplo, comer alguma coisa que tinha um temperinho, no meu caso, né? Cebola, alguma coisinha assim, que é raro. Aí comi uma fatia de pão, mesmo que fosse fermentação natural. E comi um doce com xilitol, meu filho, com certeza vou ficar lá no banheiro. Entendeu? Vou ficar, porque vai ser praticamente uma lavagem. E vai ter dor de cabeça. É Então, muito ruim. potencializa. É É muito muito ruim. ruim, eu não sei, deveria ser proibido, tá? Acho Mas a muito ruim. moda e a indústria faz isso, E entendeu? hoje em dia as pessoas usam o xilitol, que acho que é o que as pessoas mais usam, né? No açucareiro, como se fosse açúcar, né? Sério? Deus me livre. Sério, é porque eu fui dentista, né, gente? Então, é assim, o xilitol era assim, a parada dos dentistas em 1996, porque ele dava o gostinho do açúcar nas paradas ruins odontológicas. E a cárie não pegava, porque a cárie é um bicho que muta e pega tudo quanto é açúcar. Então, aí o que aconteceu? A Trident pegou e fez o chiclete com xilitol. Então, foi a primeira coisa que se usou xilitol comestível. Então, aquilo era uma novidade do Congresso. Tipo, e tinha um cara que falava que o xilitol ia ser a parada revolucionária das dietas. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, esse homem tá louco. E não é que ficou? Ficou. E aí eu lembro, sempre que eu olho o negócio de xilitol, eu lembro daquele senhor. Cara, ele era super famoso em odontologia. Ele era assim, ele era um odontopediatra famosérrimo. E ele falou isso na palestra, que o xilitol ia ser a parada que ia bombar. Aí eu Caramba. falava assim, gente, esse homem tá maluco, as pessoas vão comer isso? Eu juro que pra você que eu pensava isso. E comem. Come. E comem. O senhorzinho era visionário mesmo, ele era inteligente. É muito Você louco. vê. Né? É fogo. Agora vem cá, você faz todos os pães? Já vi, ó, tu fez pizza, fez pão de forno, tu tá fazendo tudo. Tô fazendo tudo. Porque assim, eu Então começo você é a prova viva de que funciona, que que eu não funciona. precisei pegar na sua mão, eu peguei na sua mão online. Super funciona. E eu fiquei muito feliz com entender que isso. Eu acho que, como eu tive uma primeira experiência de um curso também online, foi logo depois que eu fiz o curso de você que eu comecei a entrar no Pãefix e entender um pouco do pão. Eu acho que eu já tinha um pouco dessa experiência, então facilitou um pouco para mim, sabe? De repente. Você não tinha o preconceito de ser online. Exatamente. Que existe, por mais que hoje Pra em caramba. dia, né, até na atual situação do país que a gente está, no mundo, né? Essa coisa online, ela vai acontecer, né? Ela é real, é um fato, né? Não tem como fugir. Então, eu acho que as pessoas têm que acabar, as pessoas vão acabar se familiarizando com isso, né? E identificando uma coisa positiva nesse lado, não uma coisa ruim, difícil de se relacionar, de lidar. Eu acho que assim, se você quer fazer funcionar, funciona. Eu acho que é sua. Assim, não, e de outra coisa. Você mora aqui na minha cidade. Você até poderia fazer no presencial, que você falou. Mas aí você pegou e falou: vou fazer online. Você vê, a pessoa às vezes fica lá do outro lado do Brasil, esperando abrir uma turma presencial. Exatamente. Para gastar uma passagem, uma hospedagem, para vir aqui. Não estou desestimulando vocês, não, gente. A aula presencial existe. Eu faço, assim, agora eu não estou fazendo, lógico. Mas eu faço. Mas hoje em dia, é isso que você falou. Poupa tanto da gente, né? Eu acho. É praticamente assim, tô afim, ligo. Não precisa esperar. Pô, não é? Tipo, tô afim. Abriu a turma. Quer dizer, não é ligo, né? Porque eu não abro a turma sempre. Mas assim, uma vez que você tá dentro do curso, cara, você só tem a necessidade de esperar o módulo abrir. Exatamente. E depois que você abriu, assim, e depois que abriu o curso todo, tensa que eu queria que o módulo abrisse o quanto antes, né? Aquela assim, chegou segunda-feira lá, liberou, vambora. Qual que é dessa semana? Eu sei, porque eu sou aluno de outros cursos online. E eu falo para as minhas amiguinhas, eu falo assim, eu tô vendo. Aí eu bato foto, né? Porque eu conheço elas. Aí eu mando assim, kkk, tô vendo você aqui nessa aula. O que foi? Eu falei alguma coisa? Eu falei, não, só tô te mandando para você saber que eu tô aqui assistindo a sua aula, tá? Mas eu também fico esperando, que eu sei que é semanal. A maioria das pessoas com um pouco mais de lucidez faz semanal. Por que eu faço semanal? Porque senão vocês ficam loucos. É verdade. E vocês pulam, né? Vocês gostam muito de pular. Você não, que eu já vi que você não pulou, acho. Eu não pulei, não. Eu fui no tempo certo. Tanto é que quando eu fui ver a pizza, eu tava louca pra fazer a pizza, pra fazer uma pizza e não passar mal, né?
E aí eu fui ver o vídeo da pizza e falei assim, caraca, isso aqui é muito difícil. Pelo amor de Deus, tem que fazer o pulled. Vai demorar 38 horas, depois mais 12 horas. Quantas horas? O negócio vai ficar piando. Porque aqui pia o dia inteiro o forno, fica piando, né? Mas o cronômetro. E aí eu deixei, aí comecei a fazer o pão, fiz o saladão normal, depois com farinha branca, depois eu fiz com farinha integral, que tive dificuldade, com centeio mais dificuldade ainda, mas você vai pegando o jeito, né? É. Aí depois fui pro pão de forma, que pra mim é o melhor de todos, é fácil de fazer, é rápido e o resultado é maravilhoso. Eu também adoro. Amo. Aí fui pro pão de forma integral, fui pro pão integral com sementes, que, caraca, eu sou apaixonada por ele. Eu também, eu sou passarinho. É incrível aquela receita, é maravilhosa, assim. E aí fui pro pão de forma, aí eu falei assim, bem, agora eu acho que eu já posso ir pra uma pizza, né? Já tenho uma bagagem aí. Ah, mas você fez uma coisa boa. É porque assim, eu boto no início, mas a nossa briga aqui era justamente essa. Eu queria botar ele depois. Eu fui depois, eu não fiz antes. Mas assim, eu acabo vendo que vocês fazem esse ajuste. Então, assim, quem quer fazer antes, faz e fica de boa. E quem olha e fala igual você assim, ah, não, acho que é melhor eu vou esperar. Mas se olhou e despertou a vontade, depois a pessoa vai voltar e vai fazer, como você fez. Mas sabe também, eu não fiz a pizza antes, sabe por quê? Porque são 5 pizzas, né, aquela massa. E eu não tinha... E você tinha que se programar o tempo até o dia, sei lá, 3 dias para a pizza ficar pronta e você poder fazer a pizza. Eu não queria congelar. Então, eu sempre tentava buscar uma data que eu pudesse receber alguém aqui, ou que eu estivesse na casa do meu pai, com os meus sobrinhos. Para desovar a produção. Para desovar, né? Óbvio. Eu não quero ficar aqui de pizza em casa. Então, eu não conseguia casar a data, sabe? E casou na quarentena, né? Eu falei, cara, começou, não vou ter mais que esperar, vou fazer. Mas olha só, depois que você bota o molho e dá a forneada, você pode congelar ou refrigerar aquele disco. Então é tranquilo. Sei, mas eu queria fazer meio para provar, sabe? Tipo, eu sei, vocês são da turma do fresquinho. Exatamente, eu sou da turma do fresquinho total. Eu tinha uma amiga que era da turma do fresquinho. Do pão fresco. Nossa, eu odeio essa turma do pão fresco. Aqui em casa tem. Aqui em casa tem. É todo dia congelado, é pão congelado pra semana. Eu faço, aqui em casa, congelo. A Malu só come se tiver fresquinho. Jura? Olha que exigência, hein? Ela fala que em fresquinho é impagável. Então, como ela não pode, ela está no protocolo que não pode comer. Então, ela só tem direito a comer no máximo 2 vezes. Aí vocês vão perguntar, Malu, tá tudo bem. Só que Malu provavelmente vai expressar as mesmas coisas que eu, só que numa intensidade maior. Então, como já foi visto isso, até porque se ela não tivesse ido no médico, ela poderia ter desenvolvido diabetes. E aí o protocolo é remover tudo. Sim. Né? Porque o glúten tem uma grande incidência em meninas que têm ovário policístico e estão com essa tendência em desenvolver diabetes. E aí eles tiram, né? Um médico que tem orientação, ele tira. E aí, e melhora muito mesmo, tá? Melhora muito. Mas aí ela pode comer o de fermentação natural, ela tem direito a 2 refeições livres, tranquila, de boa. E aí ela fala, não, se tiver o pão fresquinho, eu vou comer o pão fresquinho. O pão guardado ela não quer comer. Jura? Juro. Nossa, ele fica tão fresquinho quando você bota na torradeira. Igual. Eu acho até melhor quando esquenta. Eu acho. Mas vai fazer o quê? É a galera do pão fresquinho. Eu acho que não sei, pelo momento do pão sair, o cheirinho do pão. Tem um pouco ela fala que a umidade do miolo é diferente. Olha só. Olha. Não, eu acho bom. Eu também acho. O Rodrigo come de qualquer jeito. O Rodrigo só não quer comer as pontas. Mas ele come de qualquer jeito. Não tem muito disso. E eu vou te falar, eu tenho visto que você falou um negócio lá no seu feed que eu achei bem legal. Que eu aprendi a me conhecer. Aí você fazia os pães sem glúten, né? Aí eu li um pedaço de um texto que você falou um negócio que eu falei assim, nossa, parece que até fui eu. Jura? Porque tava assim, que o pão sem glúten não é igual. Não é. Eu acho que a pessoa que tem uma doença celíaca, né, que realmente tem uma questão com a digestão do glúten, que não pode, porque vai passar mal, e são realmente problemas mais graves de saúde, ela tem que arranjar uma outra forma de comer o pãozinho, que todo mundo gosta de pão, né? Se alguém dizer que não gosta de pão, nunca conheci ninguém que falou assim, eu não gosto de pão, né? Agora, que nem sorvete. Você consegue fazer um pão sem glúten gostoso? Consegue, né? Consegue. Muita coisa digna é feita. Muita coisa, isso, você consegue, mas não é igual.
Não é. É que nem você comer um brigadeiro, que nem você comer uma mousse de abacate com cacau e dizer que é igual uma mousse de chocolate. Já não é. A Não textura é é. até parecida, mas não é igual. Mas tem Tem nada a gosto de ver, né? abacate. Tem gosto de abacate. Sim, não é docinho, sabe? Não é Não. brigadeiro, que nem brigadeiro. Ah, então come uma tâmara. Eu Brigadeiro de amo tâmara. tâmara, não é brigadeiro. Não é brigadeiro. Eu amo tâmara. A Eu fruta em também. si, eu amo, sou apaixonada. Mas assim, eu não como a tâmara achando que aquilo é um brigadeiro, porque não é um brigadeiro, né? Então, assim, quer comer um brigadeiro? Vai ali e come um brigadeiro. Pronto. Ou vive com esse problema que não pode comer e paciência. Exatamente. E come outras coisas e vai ser feliz. É. Pô, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, ó, uma pessoa que precisa, né? Porque eu não sabia o que tinha por trás. Gostei muito de saber. É, tem uma Porque, história assim, grande. porque olha só, você teve que viver essa história, né? Eu fui descobrindo aos poucos. Mas quando a minha mãe ficou doente, eu também tive essa curiosidade. O que eu poderia fazer para não ter um monte de coisas, né? Eu comecei a ter essa preocupação. Então, foi por isso que eu comecei a procurar a ajuda de um nutrólogo, né? De uma pessoa especializada. Porque eu já tinha problema para dormir, porque eu estava achando que eu estava com algumas coisas esquisitas. Então, a gente associa, né? Aí a gente tem uma pessoa doente na família, a gente já fica Com meio certeza. bolado. Com certeza. Aí não que eu tivesse mania de hipocondríaca, mas aí eu fui e contei tudo para ele. Eu procurei um bom profissional e fiz o que você fez quando você ficou doente, eu fiz quando eu vi alguém na minha família. Uhum. E aí eu descobri que eu tinha coisas, né? Assim, não eram tão graves assim. Tudo bem, a autoimune não cura, se você for parar para pensar, é grave. Né? A minha amiga sempre fala para mim, amiga, a autoimune é grave sim, não é porque grave. não é porque você não tá surtada, não tá na sarjeta, que você vai falar que não é grave, é super grave. Porque não Mas tem cura. uma coisa Né? que eu acho interessante também, desculpa te interromper, é que eu acho que assim, a gente tem que aprender também a lidar com isso, né? E saber como viver com essa informação de uma forma positiva. Porque você pode viver uma Ressignificar. vida infernal e falar, eu não posso comer nada, eu não posso sair, eu vou passar mal, pobre coitada de mim. E eu acho que é um pouco da mudança da cabeça, né? Como é que você vai lidar agora que você descobriu que você tem uma portadora de uma doença autoimune e tem algumas questões que você vai ter que mudar. O Rodrigo não sofreu. Eu passei por um monte de coisa aqui, fui fazendo, fiquei 4 meses sem carne, mas eles comeram. Eu não ficava olhando e sofrendo. Nunca tive isso, até o pão. Eu fiquei 5 anos sem pão, mas eles não ficaram. Aqui em casa, somos nós dois, eu e meu marido. Então, assim, eu não como algumas coisas, mas ele come, eu faço para ele. E é uma coisa minha, né? Eu também faço para ele. O medo dele é que eu não fizesse, né? Quando eu fiquei vegana, ele falou assim, para com essa droga aí, porque eu não quero ser vegana, não. Você virou vegana durante quanto tempo? Eu fiquei 4 meses, porque eu precisava passar por esse protocolo, né? Eu fiquei vegana gluten frio, que é muito difícil. Nossa, É bem difícil, bem difícil. E aí foi o pior. Ele supera o Food Maps. Ele supera. O vegano gluten free supera. Olha, então puxado. Porque o Food Maps ainda pode comer o pão com glúten. Aí o Rodrigo falou assim, daqui a pouco o Instagram vai apitar para você. Tá vendo como a gente falou? Eu falei que a gente ia poder ficar falando aqui muitas horas. Tá na hora, já vai acabar. Pra gente não ser expulso do Instagram, é porque senão ele não deixa a gente salvar nossa live. Tá. Primeiro, eu quero te agradecer por você ter vindo contar que, você não tem noção de como que sua história é importante. Que legal. Porque a sua história sinaliza que as pessoas realmente precisam ressignificar, entender que as coisas vêm para a gente pensar em alguma coisa muito melhor para depois. E não sempre para ser esse tipo assim, uma doença. E não ser fatalista. E que você tá ótima, entendeu? Mas depende de você. Realmente depende da gente. Com né? E que as pessoas, deveriam agradecer um pouquinho mais, né? Porque é uma oportunidade. Meu médico sempre fala isso. Tudo é uma oportunidade, basta você saber encontrar a oportunidade. E você me deu a oportunidade de ver isso. Achei, assim, muito, muito maravilhoso mesmo. Que legal. De ver que você faz os dois mundos e que você tem a autocrítica, de que o pão realmente é melhor, mas o outro dá para ser feito. E aí eu queria que, para você se despedir da gente, você falasse para mim, o que foi melhor desse mundo do pão online para você? Nossa, que difícil essa pergunta. O que foi melhor? O que foi melhor que trouxe para sua vida depois que você começou a fazer? E você tem 2 minutos. Ai, que difícil.
Eu acho que a sensação de fazer o pão, de você comer, assim, tudo é diferente de você fazer uma comida, porque o pão tem um processo demorado, né? Você tem que se organizar, eu vou botar o pão às 8, vai terminar até às 16, no dia seguinte eu vou acordar mais cedo, eu vou ligar o forno. É diferente de você, vou fazer uma omelete, tá pronta na mesma hora. Eu acho que muda um pouco. Então, eu acho que, assim, uma coisa que me trouxe, depois que eu descobri essa coisa do pão, do curso, é um orgulho de poder ver aquele alimento na mesa e ver que fui eu que fiz aquilo do zero, desde o levain, né? E os ingredientes são água, farinha, sal e azeite, um tipo de gordura, sabe? Então, É eu acho empoderador. total, assim, nossa, eu fico babando, eu vejo os pães, eu tiro umas fotos, eu falei, gente, que delícia, sabe? Morde, nossa, é um prazer, sabe? Me trouxe o prazer que eu tinha acabado dentro de mim de comer um pão, Aí, sabe? para mim também Total. foi isso. Para Me mim trouxe também. prazer de volta. Ah, Cris, muito obrigada. Você Ah, é linda, você tinha que ter aparecido antes para a gente conversar. Ah, que bom que tem essa oportunidade de vocês, quando apertar o botão lá, vocês clicarem e aceitar. que bom. Fico Tá bom? felicíssima com o teu convite também. Muito obrigada mesmo, tá? E ó, essa geladeira aí cobicei, viu? Cobicei, já tá na minha mira. Tá bom? Tá bom, Ana. Beijo Beijão, se grande. cuida, Você tá? também. E quero ver mais fotos, porque você tá fazendo muita coisa bonita, tá Serão bom? muitas, pode deixar. Um beijo. Beijão para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vou salvar a live, viu? Se inspirem. As pessoas fazem realmente e muda a vida delas, a saúde, viu? Vocês têm que ter foco nisso. Vou encerrar aqui. Beijão.